Bem-vindo e bem-vinda ao Vitalcast, o programa de inovação, tecnologia, design e negócios do Instituto de Educação e Pesquisa Vitaltec. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí ouvindo a gente no YouTube. Bem-vindo ou bem-vinda ao Vitalcast, o podcast de inovação, empreendedorismo, startups, tecnologia e negócios do Instituto Vitaltec. Eu estou aqui com duas pessoas muito especiais. Jane Amorim, a nossa presidente do Instituto Vitaltec. Eu sou o Piero Brustin, sou cofundador do Instituto Vitaltec, consultor e faço mais um monte de coisa. Nós vamos focar hoje no tema principal e eu gostaria da nossa presidente se apresentasse rapidamente. Eu sou a professora Jane Amorim, sou presidente do Instituto Vitaltec, professora, mestre em administração e empresária. É um prazer estar aqui, Piero, recebendo hoje aqui a Amanda, que vai se apresentar para nós aqui, porque nós vamos falar de um tema muito especial, né? Que é a excelência dos alimentos. Muito bem. Então, a Amanda Lago, ela é engenheira de produção, não é isso? De alimentos, produção de alimentos, detalhe importante, empresária e consultora do Vitaltec. Seja bem-vinda, Amanda. Como o Piero falou, eu sou empresária, né? Tenho a empresa a CEA, que é a Consultoria de Excelência em Alimentos. Eu sou sócia, junto com a Bárbara, e nós somos parceiras também do Vitaltec, né, onde nós somos consultoras, né, junto com o Sebrae Tech. Bacana, Amanda, seja muito bem-vinda ao nosso episódio sobre produção de alimentos e rotulagem, detalhe importante, hein? Amanda, conta pra gente aqui um pouquinho sobre essa questão dessa mudança da lei, uma nova regra, né? Nós entendemos que as embalagens elas têm que ser muito atrativas, mas também elas têm que informar o que tem ali dentro daquele produto, né? E essas mudanças que tivemos agora, recentemente, elas trouxeram impacto financeiro principalmente para as indústrias, que tiveram que refazer suas embalagens, o design dessas embalagens, e como que o mercado e os empresários viram essa mudança, e também as pessoas, né? Ela favoreceu aos consumidores. Então, essa questão da rotulagem, né, na verdade, essas legislações elas foram aprovadas, né, em 2020 e entraram em vigor em 9 de outubro do ano passado. Então, assim, as empresas tiveram aí um tempo hábil, né, para se prepararem, para fazer as alterações nas embalagens, tudo. Quando foi em outubro do ano passado, a Anvisa resolveu dar um prazo maior, né, deixou que ficasse até o outubro deste ano, né, para conseguir fazer as alterações. Só que o INDEC, né, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, ele entrou com um pedido para voltar o prazo, né? Falou, não, vocês já tinham dado um prazo bom. Então a data acabou em 22 de abril. Né, de 2024. De 2024. Então foi nessa segunda-feira passada. Né? Então Olha. As empresas, assim, elas não precisam estar com as rotulagens prontas, né, os designs, mas pelo menos imprimirem, né, as etiquetas, colocarem em cima da tabela nutricional antiga e trazerem a rotulagem frontal. Né? Eu acho que essa foi a maior mudança. Então, assim, em relação ao mercado, né, aos empresários, claro que houve grande comoção mesmo, né, dentro. Ficou todo mundo assustado, porque a gente já trabalhava com aquelas legislações há muito tempo. Então, estava todo mundo acostumado, todo mundo já tinha suas embalagens. E, geralmente, embalagem, você não imprime pequenas quantidades, né? Quando você vai fazer, são bobinas, né, de embalagens, são centenas. Né? Então, assim, mas teve um tempo aí para esgotar, né, essas embalagens todas. E foi a oportunidade também de melhorar aí o design, né, trazer maiores informações. Né? E eu acredito que isso vai trazer uma valorização maior aí para a área, né? Até para o consumidor, tanto para a gente como consultor. Né? Porque antes, assim, as coisas que tem na embalagem hoje sempre existiram, só que de forma oculta. Né? Uhum. Então, muitos dos consumidores nem sabiam, né, aquilo que aquela tabela nutricional, na verdade, representava. Então, ali sempre teve a quantidade de gordura saturada, sempre teve o sódio. Né? Mas a gente não dava importância para aquilo. Né? Eram pouquíssimas pessoas Amanda, que e você acha que essa tendência agora é do próprio consumidor, né? Essa lei, ela veio porque o consumidor passou a ser mais exigente? Sim. Com relação a
a composição, né, dos A alimentos? gente vê uma mudança, né, no cenário aí da parte de alimentação, de nutrição, de tudo nos últimos anos. Acho que todo mundo passou a procurar uma vida mais saudável, né, uma alimentação mais É verdade. equilibrada. Então, todo mundo começou a exigir mais as informações que tinham no rótulo. E realmente, às vezes, pra gente, quem não é da área, muitas vezes a tabela nutricional não representava grande coisa, né? Até porque quando você vai, por exemplo, no nutricionista, ele te passa um cardápio baseado ali, às vezes, em 100 gramas. Você pegava uma embalagem, às vezes a porção que estava representada era de 20 gramas, outra de 30, outra de 40, outra de 50. Há controvérsias, né? Então, assim, continua dessa forma, mas o que mudou? Acrescentou uma coluna nova. Então, hoje, quem pegar a tabela nutricional vai ver que vai ter a porção que é estabelecida por legislação. Então, por exemplo, quando você pega um produto, né, vamos falar um produto carne, uma linguiça, por exemplo, você vai na legislação, tá lá 50 gramas. Aquela é a porção estabelecida pela legislação, mas você é obrigado a trazer também a de 100 gramas. Até para ser mais fácil para o consumidor entender quanto tem de calorias naquelas 100 gramas, porque já está ali calculado para ele, e para facilitar a comparação entre marcas. Ah, muito Né? bem, que Entendi. bacana. Porque às vezes você pegava uma marca que trazia 50 gramas, a outra 30, a outra 40, e aí às vezes isso desvalorizava, prejudicava algumas marcas, né, favorecia outras, e na verdade às vezes estava até a mesma coisa, né, a quantidade de Isso. calorias, mas era por conta dessa questão da porção. Tem a ver com segurança alimentar também, não é? Pessoas que não podem consumir uma quantidade de alguma substância. E também tem a ver com o que a pessoa vai consumir e que vai impactar na vida dela, né? Tipo o sódio, por exemplo. Sim, Quando tem um teor muito alto de sódio, é muito prejudicial, inclusive. E a gente tem visto bastante casos a questão de hipertensão, né, a questão de obesidade, e isso nos últimos anos tem sido bastante discutido. Tanto que a tabela nutricional, o que mudou? Trouxe essa nova coluna, né, de 100 gramas, padronizou e acrescentou os açúcares totais e açúcares adicionados. Antes a gente só tinha carboidrato. Então, mas carboidrato tem tanto, mas quanto de açúcar tem ali que foi adicionado pela empresa? Né? Então, você pega um produto ali processado, né, mas adicionou açúcar, ou o açúcar que tem aqui era da própria matéria-prima. Então, isso esclareceu. Hoje você pega a tabela nutricional, você fala, opa, peraí. Interessante. Hoje eu fui comprar um Gatorade após o treino e eu me deparei com um Gatorade menor sem açúcar. Então, olha, a É uma preocupação tendência, já é interessante. Ele é menor, mas é o mesmo preço do outro. Mas ele é sem açúcar. Mas sem açúcar. Sem açúcar. É verdade. Isso, Olha o que é tendência de mercado. E isso mexeu com todas as áreas. Porque o que aconteceu? É onde a gente vai falar da rotulagem nutricional frontal. O que seria isso? É essa lupa que a gente está vendo agora A em lupa todos os alimentos. Que tem o sódio, não é isso? Tem o sódio, Alto teor em né? sódio. É obrigatório para 3 componentes, que é o sódio, o açúcar adicionado e a gordura saturada. Então, antes, estava lá atrás, mas ninguém observava. Hoje, quando você pega um alimento que tem uma lupa ali na frente, você dá uma pensada. Qual que é o Sim. pior? O açúcar? O sódio? Ou a gordura saturada? Nossa, eu acho que é uma disputa Ou com boa. menos pior. Com Acho menos que é uma pior. disputa boa, Porque viu, Jane? eu acho que todo mundo tem interesse de saber, não é? Na verdade, Porque depende muito da situação de saúde mesmo de cada um, Individual. né? É individual, porque às vezes quem é questão de diabéticos, né? Eles ficam bem preocupados com a questão do açúcar, né? Quem é hipertenso no sódio, quem já tem um problema ali de coração já fica um pouquinho ali na gordura saturada. Então, assim, na verdade, o interessante é a gente fugir, né? Mas a gente também sabe que as indústrias, alguns alimentos, não tem como fugir disso, né? Por exemplo, um sorvete. Quando você pega um sorvete, é muito difícil encontrar um sorvete que venha sem o alto teor de gordura saturada. Até porque vai perder a qualidade dele, né? E vai existir linhas, mas você sabe aquilo que você está consumindo. Né? Peraí, ó, eu escolhi que um que tem gordura saturada, eu sei. Então eu vou pegar um que não tem a lupa. Mas a gente sabe que não fica igual, é diferente. E o que você acha, Amanda? Porque eu fico observando, né? É o diet, o light. Mas as pessoas querem comer a coxinha frita, o hambúrguer mega power, Com bacon. Coca Light. Você pega aquele prato de feijoada com refrigerante sem açúcar. Consciência E tá aí em eu dia. fico assim, observando, porque eu participei do processo de uma empresa e tudo, que é de coxinha e tal.
e que foi assim, um boom de crescimento, porque é uma coxinha especial e tal, e outros que estão caminhando para fazer lá o bolo light, né? Sem Vegano. açúcar, o vegano. Não, o vegano até que está tendo um crescimento, né? E aí aquela empresa está deslanchando uma rapidez muito grande. E aquela que está trabalhando só com aquela comida, que é uma comida mais saudável, às vezes não consegue ter esse boom de crescimento. Você acha ainda que a população gosta, né? E tem, né, essa coisa do sabor? Como é que você É enxerga o que eu isso? sempre falo, né? O pessoal costuma até falar, ser engenheiro de alimentos, você sempre defende, né, a questão dos processados. Mas não é nesse sentido, porque a gordura, ela é considerada algo que traz sabor. Então, tudo que tem um alto teor de gordura tem um sabor muito agradável. Então, o nosso paladar foi acostumado com isso. Então, hoje, quando a gente fala assim, muita gente me pergunta, nossa, o chocolate da minha infância, né, o sorvete da infância, as bolachas recheadas da minha infância eram muito melhores. O que Sim. aconteceu? Mas nós tivemos mudança na legislação, justamente por conta de saúde. Né, foi proibido gordura hidrogenada, foi proibido um monte de coisa. Então, assim, a indústria teve que se adaptar a isso. Então, assim, eu falo, gente, vocês querem algo saudável, saboroso, barato. Então, isso é um pouquinho complicado. Não que o saudável não seja bom, mas é que o nosso paladar foi treinado para aquele alto teor de sódio, Pois é. né, a gordura. Mas olha só que interessante, né? Eu tenho consumido alguns produtos com base de plantas. Hambúrguer, eu comprei o pó para fazer o hambúrguer, por exemplo. A gente dilui na água e faz os bifes de hambúrguer de plantas. E aí eu estava estudando sobre uma questão da produção alimentar com base em plantas e a tecnologia. Aí eu consegui encontrar um podcast sobre inteligência artificial e criação de produtos com base de plantas. E aí é muito incrível, assim, eu ouvindo esse podcast, imaginando várias coisas, né? Essa empresa é muito famosa hoje, né? Tem um hambúrguer, que é o hambúrguer do futuro, né? Assim, um produto muito especial que eu vejo que é super diferenciado, porque é saboroso. E aí eu vi, assim, eles falarem sobre como a inteligência artificial tem ajudado as empresas a criarem produtos cada vez mais saborosos com plantas. Então eles perguntam para a inteligência artificial, que certamente não vai ser o ChatGPT, né? A inteligência especial, e aí ela traz para você alguns insights de quais são as plantas, os tipos de plantas, para você criar um produto com base naquele resultado que você quer atingir de sabor. Né? Que é o sabor de frango, por exemplo, né? Então, quais são as combinações de plantas para eu conseguir ter o sabor mais próximo de frango, por exemplo, né? Hoje a gente consome veganos, traz o defumado, traz, né, Exatamente, o gosto ali do frango, do boi, né, do porco. Então, assim, a gente consegue trazer O paladar. né, pro paladar, né? E isso vai de cada um, porque eu tenho familiares que são vegetarianos que não gostam desse tipo de produto justamente porque lembra a carne. Que lembra a carne. Lembra a carne. Fica tão parecido que aí já traz um pouco de receio. Feijão Mas peraí. tropeiro vegano, Sim. Mas é interessante a colocação do Piero, é que hoje também eles já estão fazendo carne, né, em laboratório. Sim, Mas qual que é a Idêntica diferença? à carne. Sim. Idêntica. Tá, mas Eles qual que é- estão já desenvolvendo uma carne a partir de células mesmo, não é? E essa carne é uma carne normal. Só que não vai precisar de matar o boi, de criar o boi, porque ela está sendo criada no laboratório. Carne mesmo. Exatamente. Eu vejo que esses alimentos, eles não são prejudiciais à saúde. Não, Ao contrário, porque esses eles são controlados, ele te né? traz benefícios para a sua saúde, diferente do sódio que nós estamos falando aqui, dessa indústria como um todo. No entanto, vamos voltar ao tema, que é o seguinte, eu tenho uma questão muito importante para trazer para você em relação à rotulagem. Então, como as indústrias elas tiveram uma oportunidade de refazer seus rótulos, eu acredito que alguns empresários, ou muitos, né, eles conseguiram mudar as suas embalagens. Então, eles tiveram uma oportunidade para trabalhar o design das suas embalagens, porque aqui no Vitaltec nós somos especialistas em design de embalagem. Nós temos diversos consultores que desempenham um papel excelente dentro das indústrias alimentícias, produzindo embalagens, identidade visual. Então, você observou essa mudança no mercado ou os empresários só colocaram o selinho? Qual que é a sua visão sobre o que aconteceu agora, né, a partir desse ano, nessa mudança da rotulagem e se as empresas se adaptaram de forma mais estratégica ou só por obrigação? Não, a maioria
comportou já querendo trazer um diferencial. Porque já que teve que mudar a questão da tabela, trazer a rotulagem frontal, foi uma oportunidade para deixar o produto mais atrativo. Porque é aquilo, quando você traz uma lupa para o seu produto, dizendo que ele tem um alto teor em algum desses 3 componentes, de outra forma você tem que agradar o seu consumidor, você tem que convencê-lo que o seu produto é muito bom, né? Que embora tenha ali aquele componente ali alto, mas ele tem... E a gente sabe que a primeira coisa a gente compra pelo olho, né? Eu falo que o consumidor é a primeira, a gente não conhece, às vezes, quando você já conhece o produto, tudo bem, mas quando é a primeira vez, a gente compra pelo olho mesmo. A primeira coisa é você pegar a embalagem, se ela te chama atenção. E foi uma oportunidade também não só de mudança de embalagem, mas mudança do produto em si. Como a gente faz hoje, é um dos maiores serviços que nós fazemos, é a questão da rotulagem. Então, nós trabalhamos ali no desenvolvimento. E quando eu estou fazendo os cálculos ali todos, né, eu fazendo a tabela nutricional, quando eu deparo com um produto que tem um alto teor em algum desses componentes, eu sempre aviso o empresário. Falo, seu produto deu alto teor em sódio. Você tem a oportunidade, você quer abaixar esse teor, você quer mudar a sua formulação? Excelente. Pra gente fugir disso, porque aí é um diferencial. Tem várias marcas, se todas têm a lupa e você traz o seu produto sem a lupa, você tá com um diferencial também. Então tem alguns que falam, não, eu vou mexer, né, vou mudar aqui para realmente encaixar, então a gente faz os cálculos ali, se você diminuir aí seu sódio, né, diminuir aí seu açúcar adicionado, você fica dentro do limite, porque tem um limite estabelecido, né, para colocar essa lupa. Legal. Né? E aí tem outros que já falam, não, meu produto é muito consolidado já, eu não quero mexer, porque aquele consumidor fiel, independente de ter ou não a lupa, ele vai continuar comprando, realmente, quando você... Mais conservador. Mais conservador, Nossa, né? Amanda, então, eu acho tão interessante, muito. E eu queria fazer uma pergunta para você, que eu acho que é de interesse de todo mundo que está nos ouvindo aqui. E quando você trabalha com a base internacional para exportação, né? Essa lei hoje brasileira, ela atende, por exemplo, vai exportar um produto. A exigência é diferente da lei brasileira? Na verdade, as exigências assim para exportação são até mais pesadas, né? Então, assim, a mudança dessa tabela nutricional, do jeito que fizeram, já é para facilitar também a exportação, porque tinha muitos dos componentes ali que era exigido, que aqui no Brasil não apresentava, né? Então, assim, muita coisa já foi mudada pensando nisso, né? Na facilitação ali da comercialização desse produto, né? De tudo. Então, a gente consegue se enquadrar. Porque aqui no Brasil tem as quantidades, né, às vezes liberadas, são maiores do que permitidas lá fora, né? Então, assim, tudo isso foi para facilitar também, né? Essa rotulagem veio para ajudar o empresário, embora a gente, muitas vezes, né, eles às vezes falam, nossa, mas o meu gasto foi muito grande, mas isso a longo prazo, a gente vai ver a mudança, né, do consumidor, ele vai dar valor naquilo que está comprando, ele está mais consciente daquilo que ele está consumindo. E ele se torna mais competitivo, porque ele pode vender hoje pela internet, né? Sim. Pelo Mercado Livre, né? Por todo o marketplace que tem, ou pelo próprio site dele, o e-commerce dele. E aí eu, enquanto consumidor, não sou mais ali do quintal, né? Não, minha empresa é em Lavras, a minha é em Divinópolis. Então, você está com Minas Gerais transportando. E hoje eu posso vender para o Amazonas, eu posso vender para os Estados Unidos, posso vender para o Japão. Então, quando você orienta esse empresário, esse produto se torna mais competitivo? Com certeza, né? Além de ele se tornar mais competitivo, porque quando a gente presta consultoria para uma empresa, a gente olha desde regularização, né? Seja ele ali com vigilância sanitária ou com serviço de inspeção, né? Ou municipal, estadual, federal, né? Então a gente olha tudo isso, pega a parte de rotulagem para ver, então já trabalha também com prazo de validade desse produto. Então, assim, a questão é valorizar mais, chegar num produto que consiga alcançar, igual você está falando, chegar lá em Manaus. Né? Porque às vezes eu tenho um produto muito bom, mas minha vida útil dele é curta. Né? Então o pessoal fica às vezes, nossa, mas ele dura 5 dias. O que eu posso fazer para ele durar ali 2 meses? Porque 2 meses eu já posso pensar em mandar esse produto para mais longe. Trabalham dentro desse estudo.
assim, dentro desse estudo todo. E aí entra, igual o Piero falou, nem sempre a gente trabalha com, quando fala aditivos, nossa, aditivo é vilão. Não, existem aditivos, aqueles sintéticos, mas existem também os naturais. E hoje a gente trabalha muito bem dentro dos naturais. Eu tive uma experiência que eu tô tomando um colágeno muito bom, sabe? E aí esse colágeno eu comprei mesmo numa loja que tem aqui em Divinópolis de produtos, né, para musculação, essas coisas tudo e tal. E aí esse colágeno, ele tinha um complexo B, a vitamina B12. E aquilo me chamou muita atenção. Porque a vitamina B12 ela é muito importante, né? A nutricionista acompanhando comigo e tudo. E essa semana eu fui comprar o colágeno e tudo. Eu falei, não vou ter tempo de ir lá na loja, né? Que vende suplementos. E entrei na internet e olhei os rótulos. E eu não achei o complexo B12 lá. Sabe? Então, olha o tanto que isso é interessante. Quando você pega um alimento que ele é completo, não é? E aí te ajuda, porque tudo que a gente vai tomar, creatina, glutamina, whey, a gente olha. E esse é o futuro, assim, quando a gente fala da engenharia de alimentos, esses estudos são bem grandes, assim, né? Tem uma área muito a ser explorada ainda. Né? Hoje a gente fala muito de embalagens inteligentes, embalagens ativas. Então é justamente fala um pouquinho para nós sobre embalagem inteligente. É a próxima pergunta. Amanda, conta pra gente, por gentileza, em relação às embalagens dos produtos alimentícios, né? É muito plástico, é muita lata. As empresas têm reciclado isso? E, complementando a pergunta, como que as empresas estão se adaptando à sustentabilidade e como elas vão expandir esse tipo de embalagem na sua produção? A questão da sustentabilidade é algo que vem há alguns anos sendo mais falado, né? A gente sempre ouviu falar de meio ambiente, sustentabilidade, mas não era algo que você via na televisão, escutava em rádio, em revista, né? Era aquilo, a gente tinha consciência, mas não praticava, né? Mas hoje as empresas estão bem preocupadas com a grande maioria, até porque é um chamativo, né? Hoje, quando você coloca ali um desenho, né, na sua embalagem, mostrando que ela é reciclada, né, aquilo já é um diferencial. Para quem tá atento a isso, porque a embalagem te diz tudo. Quando você pega a embalagem, além da tabela nutricional, né, do frontal, né, eles trazem ali o tipo de material, traz se ela é reciclada ou não. Ela é reciclada. Então, tudo isso e a gente pode... E a marca, ela tá englobando. Ela tá englobando e isso, se ela também né? foi feita com produtos reciclados, principalmente, também, né? Que isso é muito importante. Né? E hoje, assim, a fiscalização tá muito em cima disso também, né? Além da conscientização, a fiscalização também tem feito a sua parte. Hoje tem que ter o plano de gerenciamento de resíduos em cada empresa. Logística reversa, né? Logística reversa, dependendo do tipo de negócio. Né? Então, tudo isso está todo mundo muito atento. Né? Em mandar as embalagens sempre para reciclagem. Ou fazer embalagens biodegradáveis. Biodegradáveis. Olha a observação. Isso é até fantástico. A gente Melhor tem cenário. visto aí canudos, né, biodegradáveis, copos descartáveis, né? Sacolas de plástico, né, do supermercado. Né? Então, assim, tudo a gente tem sempre o lado bom e o lado ruim da coisa, né? Então, a gente sempre vê pessoas reclamando, as sacolinhas hoje estão mais frágeis. Sim, são biodegradáveis. Elas são biodegradáveis, né? Ela vai agredir menos o ambiente. Então, assim, a gente tem que ver. Toda mudança é complicada, né? Mas a gente tem que partir da gente mudar mesmo, porque o futuro... A gente tá vendo o que tá acontecendo já. Se não mudar agora, daqui pra frente vai só piorar. São Essa 100 geração anos, nova né, também, ela já tá preocupada com isso, né? Porque eu, quando era criança, a gente não preocupava com isso. Não, eles são muito mais conscientes. Agora, hoje, eles estão mais conscientes, né? A escola já traz isso, né? Desde o pequenininho, de trabalhos com resultados, né? Da importância. Então, brinquedos, eles já trazem uma conscientização que a gente não tinha. E eu observo... A gente foi aprendendo, né? Sim. Sabe o que eu observo? Eu acho que o processo, ele tem que ser muito bem feito. Que hoje, por exemplo, o alumínio. Todo mundo recicla as latinhas de alumínio. Do refrigerante, da cerveja, de qualquer bebida. Você vê todas as pessoas preocupadas. Por quê? Os anéis também de lata. Gera renda. Eles buscam aquilo, gera renda. Então, observa para você ver como que tem determinados produtos que automaticamente ele já vai e entra nesse ciclo, não é?
E aí a reciclagem acontece, mas tem N produtos que não acontecem. O vidro, por exemplo, como é difícil descartar os vidros, não é? O lixo eletrônico, que tem que ter um padrão também. As pilhas, né? Principalmente também, a gente usa tanta pilha. Daí, o que a gente faz com essas pilhas? Né? E o lixo de alimentos é demais. Porque você vai, compra, vem toda aquela embalagem e você vai depois descartando aquela embalagem, junto com as sacolas, com tudo. E o mundo hoje está se tornando aí, né, com relação à sustentabilidade, um problema muito sério. Né, de uma ilha de garrafa PET no Pacífico, né? Sim. De lixo. Mas eu acho que a visão do consumidor e tanto nós mesmos ou da fiscalização em si, às vezes tem que mudar um pouco também. É claro que a gente tem que investir na questão da garantia da qualidade do produto sempre. Mas a gente encontra, às vezes, vários desafios onde a própria fiscalização não aceita que você compre uma matéria-prima que venha em embalagem reciclada. Porque eles não sabem como foi feita. Será que veio estéreo? Tá. Será que foi Olha. feita a higienização correta? Então, assim, a gente tem vários problemas com isso. Às vezes o consumidor compra muito, né? Um exemplo, por exemplo, pimenta biquinho. Vem, às vezes, numa garrafa reciclado. Sim, e PET. A PET, que é o que a gente mais vê no comércio. Mas a própria fiscalização não aceita, porque ela não sabe se está sendo reutilizada, ela passou por um processo de higienização, como que foi feito. Então, assim, aí você já é obrigado a comprar, né, às vezes, naquele material que não é o reciclado ou que é o vidro. Então, assim, isso tem que ser mudado, né? Claro que a gente tem que sempre garantir a qualidade, né? Qual que é a solução, né? Como que a gente vai mudar esse cenário? Porque a gente também tem que comprar, depois as indústrias têm que ter esse retorno também, né? Fez o reciclado, mas eu posso comprar essa matéria-prima dentro dessa embalagem? Tem que ser sustentável. Eu acho que a profissão de você na engenharia de alimentos, ela é muito importante, porque implica em segurança alimentar. Não é? Quantas vezes empresas têm que retirar produtos das prateleiras porque teve algum problema e durante o processo produtivo não houve uma qualidade e aquilo acarretou um problema. E isso é muito grave. A gente tem visto aí nos últimos anos, né? Problema com cerveja, com leite, né? Com vários produtos que têm que ser retirados, né? Como que você vê isso? Jane, isso é uma questão, assim, importante até para a gente entrar na questão da importância do treinamento. Treinamento tanto do empresário como dos próprios funcionários nas boas práticas de fabricação. Né? Hoje, o que acontece muito? Às vezes nós somos procuradas, né? Nossa empresa é procurada, né? Consultoria, na hora que a vigilância foi lá e autuou, e aí precisa acudir. Né? Então eu falo, gente... Não tem rato lá. Não. Às vezes é uma atuação, né? Ali que eles dão, né? Alguma coisa assim, e aí eles ligam, né? Desesperados, né? E aí eu falo, gente, não é fiscalização, né? O que eu tento passar sempre nos treinamentos de boas práticas você não tem que fazer porque o fiscal te cobrou, fazer porque é o certo. É o correto, a qualidade, isso, a segurança exatamente. alimentar, ela tem que ser colocada isso no seu dia a dia. Né? Você, não é porque o fiscal esteve aqui e não te pediu que eu não vou fazer, não, gente, é o correto. Né? E muitas das vezes não é que o empresário, os funcionários agem de má fé, não. Às vezes é porque não sabem. Tem coisas assim que você fala, não, mas não é possível, né? Que a pessoa nunca ouviu falar que tem que lavar as mãos toda hora, né? Tem mas, que assim, tomar cuidado. Dá pra gente uma dica, assim, incrível pros empresários. Depois tem a dica do convidado. Você trouxe uma dica do convidado pra gente? Sim, Olha, trouxe. que bom. Porque, assim, a gente tá falando sobre esse tema, no entanto, como que os empresários conseguem implementar isso de forma preventiva, né? Com treinamentos, contratando uma consultoria, procurando um instituto, né, de tecnologia, como o Instituto Vitaltec, né? Procurando o Sebrae, enfim, entidades que estão apoiando esse tipo de ação. Né? Então, como que esses empresários podem implementar esse tipo de processo de qualidade, de segurança, antes da vigilância vir notificá-lo? É o que eu sempre falo para eles, né? A gente tem que se fazer o correto diariamente. Então, como que a gente busca? Porque às vezes você não tem aquele conhecimento. Então, é sempre ir atrás de uma consultoria, né? De uma empresa, do instituto, né, e pedir profissionais que são habilitados na área, né? O engenheiro de alimentos, por exemplo, né, nós vamos e antecipamos. A gente sempre fala, a gente sempre antecipa aquilo
que pode dar errado ali na frente. Né? Então, esse é o nosso papel, é colocar a empresa para funcionar dentro do padrão de qualidade, da segurança alimentar, né? Para que quando a fiscalização chegue no seu estabelecimento, ele encontre tudo certo. Tem uma norma? Existe. Então, mas aí, assim, qual é essa norma? Que tem que seguir? Resoluções, assim. Isso. É porque tem, tem a resolução A216, né? Não lembro agora se é 2022 ou 2004. Mas ela, se você pega ela fala certinho. Entendi. É só seguir. É só seguir. É um guia. É um guia. Lá ele fala tudo. Por exemplo, qual o material que tem que ser a sua porta, né? Quantos sanitários, se tem que ter pia de higienização, que tipo de ralo você instala no seu estabelecimento, a tela que você vai colocar, qual que é a espessura que ela tem que ter, qual o tipo de material que é aceitável. Então, assim, se você pega a legislação de boas práticas de fabricação, ela te fala tudo, já é um guia. E aí eles desenvolvem o POP, né? Isso. E que é um padrão operacional e que serve para treinar os colaboradores. Não é isso, Amanda? Isso. Não é? Hoje, quando o pessoal contrata a gente, POP é o... padrão operacional. Procedimento operacional Padronizado. Padronizado. Porque geralmente as pessoas falam, o fiscal me exigiu um manual, me exigiu um POP. Então eles acham que é só documentação para você apresentar para o fiscal. Não, aquilo é para você aplicar, implementar na sua empresa para ser utilizado todos os dias. Tem homem-horas treinado, isso, né, equipe, lá fala tudo. Muito bacana. Né? Se você vai fazer a higienização de uma pia, lá descreve detalhe por detalhe como que deve ser feito. E a Anvisa é fiscalizadora. Sim, se for quando é produto de origem animal e vegetal, a fiscalização é feita pelo Ministério da Agricultura. Né? E aí, se for municipal, tem o SIM, igual tem aqui em Divinópolis, né, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Se é estadual, se você quer fazer a sua comercialização dentro do estado de Minas, aí você já procura o IMA ou tem o CI. Né? E se for o federal, para você vender para o país todo, aí seria o CIF. De inspeção federal. Muito interessante isso, né? No entanto, nós estamos vendo muitas empresas domésticas comercializando produtos em aplicativos de comida, delivery. Então, para eu entender, quando eu vou aplicar isso na minha empresa, né? Eu contrato uma consultoria para avaliar se eu estou dentro das normas. Uma empresa que vende por aplicativo, por exemplo, alimentação, ela pode ser autuada, né? Quando eu vou procurar um profissional de consultoria para eu conseguir implementar essas boas práticas na minha empresa, tendo em vista que é uma empresa doméstica? Como lidar com isso hoje, né? Porque a gente está indo muito para essa questão de produzir comida em casa para ter uma renda extra, por exemplo, né? Estou dando uma consultoria, por exemplo, para uma empresa que fabrica produtos artesanais árabes. Esfirra, só que a família ela tem essa cultura já de produzir, mas é uma produção pequena, artesanal, mas é bacana, né? Tem uma embalagem bonita e tal. Então, eu acredito que eles não tenham ainda essa necessidade de buscar, né, um apoio, ou não. Me conta um pouco sobre essa questão, por favor. Na verdade, Pedro, tem, né? Assim, geralmente essas pessoas que trabalham em casa, provavelmente, às vezes, eles têm o MEI. Seria ali o empreendedor individual, né? Assim, a legislação facilita um pouco mais na questão, assim, da burocracia, né? Que tem as outras, quando você tem um Simples Nacional, tudo. Mas você tem que você tem que seguir as mesmas regras. Né? Então, assim, o interessante eu falo que a consultoria ela deveria ser antes de começar a fabricar. Né? Porque muitas vezes, quando a gente é chamado, a gente já tem que acudir uma situação e às vezes fica complicado, porque aquele dinheiro que você, às vezes, direcionou ali para montar a sua área de produção, se você tivesse contratado um engenheiro de alimentos antes, a gente conseguiria, às vezes, até com um custo menor e já otimizar de uma forma que o seu fluxo fosse linear. Perfeito. Né? Então, quando você vai para corrigir algo, você não vai fazer a pessoa quebrar tudo e começar de novo. É um gasto muito grande, só que às vezes o ajeitar é mais complicado. Né? Mas eles têm que procurar, sim, tem que procurar já. Sempre a vigilância sanitária local, ver como que são as regras, né, para poder produzir em casa, porque tem algumas regras que têm que ser seguidas. Às vezes, muitas pessoas às vezes fazem na própria cozinha de casa e, na verdade, tem que ter uma separada, né? Não pode ter uma ligação ali. Porque, embora seja em casa, mas você não pode cozinhar na mesma onde você faz a comida para sua família, porque tem esse problema de contaminação. Então, tem algumas regras que devem ser seguidas. Muito bacana aí, hein, Pedro? Bem. Estamos chegando no final aqui. Estamos chegando no final, exatamente. Esse tema tão importante, né?
E relevante, né, para a relevante. atualidade, né? Que É. fala sobre sustentabilidade, embalagem, design, consultoria e tudo mais. Mas, Amanda, traz pra gente, então, aquela dica de ouro do convidado. Qual é a sua dica para os nossos ouvintes e Então, telespectadores? Pedro, na verdade, assim, não é que foge da engenharia de alimentos, mas entra aí nessa parte, nós como os consultores, como educadores, algumas vezes, eu acho que quem não assistiu, todo mundo deveria assistir o filme que chama Como Estrelas na Terra. Como Estrelas na Terra. Como Onde Estrelas tem na esse Terra. filme? No streaming? Tinha na Netflix. Como Estrelas na Terra, Como Estrelas na Netflix. Terra. Anota aí, filme- pessoal. É um filme de 2007, um filme indiano, Aham. e ele traz essa visão do educador. Nós, como consultores, educadores, eu acho que todo mundo deveria assistir para que a gente não perca a nossa essência, nossa humanidade. A gente tem que ter um olhar pelo outro, todo empresário que aparecer, todo cliente que aparecer para a gente tem que ter, não pode perder essa visão, a gente não pode ter uma visão apenas financista. A gente tem que olhar para o outro com aquele olhar humano, tentar transformar vidas mesmo. E acho que é um filme que me tocou muito. Ah, nossa, Muito vou assistir. lindo. Não assisti ainda, Excelente mas eu quero dica. assistir. Eu acho também que esse olhar para o ser humano ele é muito importante, Muito né? importante, independente O da área. cuidado, o ser humano está muito carente, nós temos que ter Sim. esse respeito, esse carinho, com todos aqueles que a gente encontra, Precisa, né, pelo sim. caminho. E é aquilo que eu falei, às vezes, muitas das vezes a gente aponta o dedo pro outro, julga o outro, não, tá fazendo errado, não sei o quê, mas às vezes ele tá fazendo porque ele não tem o conhecimento. Não Você tem o tem que ter essa conhecimento visão de entender o lado do outro e tentar consertar, né? Tentar ajudá-lo mesmo a mudar e fazer o certo. Ter compaixão, não é, gente? Compaixão, eu Ouvir, acho. entender. Sim. Saber aceitar. Eu acho bacana porque a gente tá falando de ética, né? De caráter. O que é caráter? A sua marca, a sua impressão, não é? Sim. A impressão da sua alma. Olha que coisa maravilhosa. Mas então, quando a gente para e fala com respeito ao outro, que a gente olha para o outro, nós estamos falando de ética, Sim. né? E a gente está falando aí de caráter. Então, é muito importante a gente pensar que nós somos uma marca, a marca da nossa alma. Então, esse olhar que você fala para o ser humano é muito importante. E a gente Olhar, né, para aquele ser humano com respeito. E nessa vida Não é corrida isso? que a Lindo gente tem tido ultimamente, então a gente tá sempre correndo. Então, às vezes, você tá trabalhando ali sempre na correria. Mas para um pouco, tenta entender o porquê que o outro estava fazendo aquilo. Bem, Muito bem, excelente dica. Muito Obrigada. obrigado pelo seu tempo, por esse episódio maravilhoso. Palmas para nós. Eu que Esse agradeço. gente, episódio. amei. Nossa, muito bom. Se você quiser conteúdos como este, entra no nosso Instagram, no nosso YouTube e também no Spotify, institutovitaltech.org.br. Um beijo, valeu! Vitalcast, o programa de inovação, tecnologia, design e negócios do Instituto de Educação e Pesquisa Vitaltech.